Olá, bem-vindas, bem-vindos ao nosso tema de hoje, que é como olhar o mundo com nossos próprios olhos. Essa questão de ver o mundo com seus próprios olhos é um desafio, principalmente nos tempos atuais. Esse tempo de redes sociais, de fake news, de informações que estão aí para tudo que é lado. Eu preciso olhar com meus próprios olhos. E, além disso, né, numa outra oportunidade, quando nós falamos sobre como planejar o nosso futuro, né, nós falamos que nós temos que planejar o nosso futuro olhando a realidade com nossos próprios olhos e não com os olhos alheios. Ou seja, eu preciso ver aquilo que eu quero fazer de acordo com a minha própria perspectiva, né, e não com uma perspectiva alheia. Não é alguém que vai me dizer, Irad, é bom você fazer isso, é bom você fazer aquilo, né? De forma alguma, eu tenho que ver com meus próprios olhos. A questão toda é que instrumental nós temos para vermos com os nossos próprios olhos. E o tema de hoje é exatamente a gente se aprofundar e desenvolver esse instrumental, né? O primeiro instrumento que nós temos para ver a realidade com nossos próprios olhos, para ver a verdade, eu vou estar intercambiando digamos assim, o tema de acordo com duas perspectivas do que é ver o mundo com os próprios olhos, ou ver a verdade com os próprios olhos, ou ver a realidade com os próprios olhos. Então, verdade, mundo, realidade, são três, não dois, são três terminologias que eu poderia dizer são intercambiáveis, né? Se eu quero ver a realidade com meus próprios olhos, eu preciso de um instrumento essencial, que é a justiça. Ser justo, ser equânime. Essa é uma dica muito interessante que Baha'u'lláh nos traz, e eu estou adaptando isso para todas as realidades, para todas as verdades, para toda e qualquer realidade, perspectiva. Tudo que eu queira ver com meus próprios olhos, eu tenho que olhar sob o olhar da justiça. Justiça aqui significando equilíbrio, equanimidade, ser equânime, quer dizer, dar balanço às coisas, né? Não me perder com opiniões, não me perder com perspectivas preconceituosas, porque a justiça, ela sobrepõe toda e qualquer ideia preconcebida, porque a ideia preconcebida, ela não segue necessariamente um critério justo, um critério equânime, um critério equilibrado, né? Pensemos na justiça naquela imagem da balança, né? Tem que ter os dois lados da moeda, tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, eu não tenho justiça. Quando eu aplico justiça nesse sentido da justiça própria, né? Eu aplicando a justiça, eu sendo equânime, eu gosto muito dessa palavra equânime, né? Que nos evoca a ideia do equilíbrio, de ver os dois lados, né? Ver com equanimidade. Quando eu sou equânime, eu vejo os dois lados. Eu vejo as duas perspectivas, eu entendo a multiplicidade de uma realidade, né? Eu vejo o mundo de uma forma equilibrada. Agora, quando eu não utilizo a justiça, eu estou seguindo um viés, né? Eu vou dizer, bom, eu vou fazer assim, acredito nesse projeto, acredito nessa ideia, acredito nessa verdade, acredito nessa perspectiva religiosa, por exemplo, né? Quando eu me apego a um viés, eu perco a ideia da justiça. Então, eu preciso ser justo, né? E eu só consigo ser justo quando eu me cerco de pessoas que eu considere que também são justas, que também utilizam a equanimidade, que não seguem nenhum viés e não se deixam levar por extremismos. Então, isso significa eu estar buscando equilíbrio, o caminho do meio, o ponto do meio, né?
nós nos entregamos muito facilmente aos extremismos, né? Eu posso dizer, eu mesmo, de repente, muitas vezes estou aqui fazendo essa palestra, essa fala, estimulando essa reflexão, mas eu sou capaz de perceber que eu sigo, por vezes, certos vieses, porque eu acabo tendo uma ideia preconcebida. E eu me livrar da ideia preconcebida não é uma tarefa muito fácil. Então, eu preciso cultivar a justiça, né? Então, esse é o primeiro elemento necessário para que a gente possa ver o mundo com nossos próprios olhos. Quando eu olho com os olhos alheios, quando eu olho com os olhos de terceiros, eu vou seguir o viés deles, eu vou seguir a perspectiva deles. Esses olhos alheios podem ser os nossos pais, pode ser a nossa cultura de um país, pode ser a nossa perspectiva religiosa, são aquilo ao qual nós estamos conectados, agregados, né? Então, pegando um exemplo assim muito simplista, né? Eu posso ser um flamenguista doente, sou flamenguista, mas não sou doente. Eu posso ser um flamenguista doente e eu não consigo ver o valor de ninguém em nenhum outro time. Eu só vejo valores no meu time. Então, eu posso ser, por exemplo, uma pessoa que está profundamente conectada com a minha equipe de trabalho, só vejo valores naqueles que estão trabalhando junto comigo, não consigo ver valores nos outros. Eu estou olhando a partir de uma perspectiva enviesada, tem um viés aí, tem uma pré-concepção. E eu preciso ser justo. Então, uma pergunta que a gente pode sempre se fazer ao final do dia é: as minhas ações hoje se basearam em justiça, em equanimidade? Eu fui equânime, eu fui justo, eu fui equilibrado, eu olhei os dois lados. Se nós fizermos uma avaliação sincera de nós mesmas, de nós mesmos, nós somos perfeitamente capazes de dizer se nós fomos ou não fomos justos, equânimes ao longo daquele dia. Então, a primeira coisa é essa, justiça. O segundo elemento é que nós não podemos ter conflito entre ciência e espiritualidade. Se houver algum conflito entre ciência e espiritualidade, entre valores científicos e valores espirituais, nós estamos tendo um problema. Nós não vamos ver o mundo com nossos próprios olhos. Se eu nego a ciência e digo que a verdade só aparece através da religião, da espiritualidade, eu estou equivocada, eu estou equivocado. Se eu nego a religiosidade, nego a espiritualidade, digo, não, isso aí é fruto de uma perspectiva infantil do ser humano, e digo que o ser humano não tem uma capacidade de percepção espiritual e só vale o modo científico, só vale o modelo científico da ciência materialista, eu também estou errando. Eu não vou conseguir ver o mundo com meus próprios olhos, porque os meus olhos não são somente os olhos materiais. A justiça não se aplica através de um código de leis quando eu preciso ser justo. Nós não somos advogados, nem juízes, nem promotores, nem ministros do Supremo para fazer isso, né? Nós somos seres humanos que avaliamos as coisas a partir da perspectiva da nossa compreensão dos valores humanos. E os valores humanos vêm da nossa dimensão espiritual, vêm da nossa dimensão não tangível, não palpável, né? Então, eu preciso do equilíbrio entre os dois. Se eu pendo somente para um, se eu pendo somente para os valores humanos, se eu pendo somente para os valores espirituais, para os valores religiosos, para os valores intangíveis, não palpáveis, e abandono a perspectiva da ciência, eu vou ter viés. Eu vou pender preconceituosamente para um lado e eu vou perder a verdade. Então, notem, por exemplo, se eu falo de um projeto de vida, né, como é que eu vejo o mundo com meus próprios olhos para julgar se o meu projeto de vida segue ou não segue um padrão que vai ser de benefício a todas e todos, e a mim também?
né? Todo projeto de vida ele tem que ser ecológico, ou seja, ele não pode perturbar a vida dos demais, não pode perturbar a vida da natureza, não pode perturbar a vida de outros seres humanos. E isso ser um projeto ecológico, ele dialoga com a realidade à minha volta. Então, para ter um projeto ecológico, eu preciso olhar com os meus próprios olhos o meu projeto. E se eu vou olhar com meus próprios olhos o meu projeto, eu preciso ser justo. E para eu ser justo, não é um código de leis escritas que eu vou seguir, mas é um código de ética, de moral interna minha que eu vou construindo ao longo da minha vida. E eu preciso questionar se esse código ele realmente atende a essa ideia de ser benefício para todos. Então, notem só como é interessante, né? Nós temos que nos perguntar, né? Isso que está à minha frente, cientificamente, tem sentido? Responde aqui perguntas. Isso que está à minha frente, em termos de valores humanos, em termos de valores éticos, em termos de valores morais, atende o benefício de todos? E também, obviamente, o meu benefício, eu sendo parte do todo. Então, essas duas coisas têm que ter resposta conjunta. Então, não posso abandonar a ciência. Também não posso abandonar a espiritualidade. Eu preciso do equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade para que eu possa ver a realidade de uma forma justa, equânime. Porque a realidade não é somente composta por uma dimensão física, palpável, tangível. Ela é composta por uma dimensão espiritual, intangível, não palpável também. Essas duas coisas interagem. Então, eu tenho como desafio, né? Isso eu pego essas palavras emprestadas de Abdul-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, fala que o homem deve libertar-se de todo preconceito e do resultado da sua própria imaginação. Imaginação nesse sentido das nossas próprias fantasias. Imaginação nesse sentido de olhar enviesado, um olhar que não está baseado, fundamentado na verdade V maiúsculo, né? A verdade V maiúsculo, ela tem várias formas de eu me aproximar dela. As formas de eu me aproximar da verdade podem ser distintas, mas a verdade é uma só. Eu preciso abandonar essas imaginações falsas, essas vãs fantasias, né, que se colocam como obstáculos entre eu e a verdade, porque elas acabam se tornando como lentes embaçadas ou que deformam a realidade e a verdade. Então, para que eu seja capaz de buscar a verdade livremente, eu tenho que abandonar preconceitos e eu preciso abandonar imaginações próprias, né? Nós temos uma tendência de apego ao preconceito. Isso é uma coisa interessante, né? Nós fomos criados de uma forma em que instintivamente nós temos apego a ter ideias pré-concebidas. Por que nós fomos criados assim? Por um mecanismo de proteção inicial da nossa vida. Os pais nos ensinavam algumas coisas para a nossa proteção e nós tínhamos que seguir aquilo, porque em tenra idade ou até a nossa pré-adolescência não temos capacidade de julgamento. Então, instintivamente, nós criamos conceitos e nos apegamos a esses conceitos que foram passados pelos nossos pais ou pela nossa cultura social. Mas há uma idade em que nós precisamos abandonar isso. Não abandonar os conceitos que nossos pais nos deram, nem abandonar os conceitos que a sociedade nos deu, mas temos que abandonar essa imitação cega e nos tornarmos senhores, senhoras do nosso próprio destino. Aí eu determino, desse conjunto de conceitos, eu estou assimilando esse, aquele e aquele outro. Alguns eu não vou aceitar, porque não correspondem à minha perspectiva de realidade. Eu estou olhando com meus próprios olhos, estou usando a minha justiça, estou usando de equanimidade. Então, se nós queremos fazer progresso na busca da verdade, nós temos que abandonar, por exemplo, a superstição. A superstição é contrária à ciência. A superstição é contrária à dimensão da espiritualidade, porque superstição
são só modelos de perspectivas de realidade que nos foram dados a partir de um entendimento social, de um entendimento cultural que não tem fundamento. Passou um gato preto na sua frente, é azar. Não ande debaixo da escada, superstição. Não tenha o número 13. A superstição é uma coisa assim tão... chega a ser cômica. Você tem prédios, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem o 13º andar. O botão do elevador é 12, depois vai para 14. Porque o engenheiro que construiu aquele prédio supersticioso, mandou a empresa de elevadores construir elevador sem 13º andar. Não tem 13º andar, porque isso dá azar. Quer dizer, não há como você conduzir uma vida de forma exitosa, no sentido de ver a realidade com seus próprios olhos e seguir determinadas dimensões supersticiosas. Não, tal dia eu não trabalho porque esse dia é um dia que dá azar. Tal momento não faço aquilo outro, isso não pode ser, aquilo eu não aceito, não negocio com tal tipo de pessoa porque isso não é um bom augúrio, enfim, superstições. Uma série de superstições. Eu quero, então, ter realmente acesso à verdade, quero ter acesso a uma visão da realidade, quero ter acesso a ver o mundo com meus próprios olhos, eu tenho que abandonar as superstições, porque as superstições não dialogam com a ciência, não dialogam com a razão e não dialogam com a dimensão da espiritualidade também. Então, pouco dialogam, né? Bom, então, isso vale também para o grupo, né? Se um grupo quer ver o mundo com seus próprios olhos, se eu estou falando isso na dimensão de uma empresa, de um empreendimento, todas essas pessoas que estão juntas, se 2, 3, 5 pessoas querem acessar a realidade, querem olhar o mundo com seus próprios olhos, querem definir caminhos para eles, elas, como um coletivo, precisam todos e cada um individualmente, né, renunciar a todas as ideias preconcebidas. Se eu não renuncio a essas ideias, não há como eu ter êxito, né? Então, eu preciso abandonar os preconceitos, eu preciso abandonar as nossas noções triviais da realidade e nos abrirmos para uma noção muito mais ampla, muito mais completa da realidade, né? Muito bem. E aí eu queria terminar essa apresentação falando sobre olhando a religião com nossos próprios olhos, né? Se olhar o mundo com nossos próprios olhos segue todos esses conceitos, né? E essas condições, né? Esses pré-requisitos que eu apresentei aqui, como é que a gente olha a religião com nossos próprios olhos? Porque olhar a religião com olhar preconceituoso, preconcebido, é a tônica dos dias de hoje. Não me aproximo daquele grupo porque eles estão errados. A outro grupo está com o ente mau, e o diabo, e Satanás, e por aí vai, né? Onde está a verdade religiosa, né? Então, se eu quero buscar, olhar o mundo, a realidade religiosa, com os meus próprios olhos, né, eu tenho que abandonar a tradição. Porque a tradição é que me faz achar que eu estou seguindo uma verdade absoluta. São as tradições. Eu preciso abandonar a tradição. Eu preciso abandonar sempre foi assim. Sempre ouvi assim. Sempre agiram assim e eu também ajo dessa mesma forma, né? Então, se eu quero encontrar a verdade religiosa, eu preciso abandonar não somente todos os preconceitos, eu preciso abandonar todas as minhas ideias preconcebidas, eu preciso abandonar toda aquilo que me é dado como herança e eu preciso abandonar a tradição. O que não significa abandonar a religião. Se eu estou buscando entender a realidade religiosa com meus próprios olhos, entender o mundo com meus próprios olhos, eu não estou dizendo abandone a religião, abandone as ideias preconcebidas. Abra-se para uma possibilidade de ver a verdade na sua multiplicidade. Porque a verdade, quando ela aparece, ela é uma luz na escuridão.
Isso é uma coisa importante, né? Quando eu estou em busca da verdade religiosa, eu tenho que estar pronta, pronto, disposto, disposta a identificar a luz na escuridão. A escuridão aqui é o meu momento de vida, é a busca de algo que eu não consigo encontrar, é o vazio que se encontra dentro de mim. E eu digo, eu preciso encontrar a luz. Quando eu encontro a luz, e esse é um princípio que Abdul-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, o filho do profeta fundador da religião Bahá'í, trouxe, quando você encontra a luz é boa, não importa em que lâmpada brilhe. Ou seja, não pode dizer, não, eu só quero luz LED. Não aceito luz que venha de uma outra lâmpada. Só aceito luz neon, só aceito luz fluorescente. Meu amigo, você está na escuridão. A luz é boa, não importa em que lâmpada brilhe. Quando você se torna um adorador da luz, um seguidor da luz e não seguidor de lâmpadas, você encontra a verdade. Porque o único desafio que se encontra perante nós é abandonarmos essa perspectiva de sermos adoradores de lâmpadas, de lamparinas, de lanternas ou do que seja, e dizermos, não, a luz é boa, não importa em que lâmpada brilhe, porque a luz é boa porque ela nos tira da escuridão. Aí eu consigo ver a verdade de todas as religiões. Aí eu consigo perceber que todas as religiões fazem parte de um processo único, que não há distinção entre elas, que elas não são oponentes, elas não são competidoras entre si. Elas são complementares, elas se somam, elas trazem luz sobre luz. E isso significa eu conseguir ver a verdade religiosa com meus próprios olhos. Então, o convite é esse. Abandonemos o preconceito, abandonemos as ideias preconcebidas, abandonemos as superstições, abandonemos as tradições e nos apeguemos à luz, não importa em que lâmpada ela brilhe. Muito obrigado.